Meus irmãos, nós estamos dando continuidade às mensagens a respeito do Evangelho de Marcos e chegamos aqui a um momento importante, muito impactante, aqui, muito forte, porque Cristo, irmãos, foi muito incompreendido e caluniado durante seu ministério, muito mesmo. Os líderes religiosos o caluniavam. Sua própria família, como veremos, não o compreendia. Sim, por incrível que pareça, falavam isso e muito mais a respeito do Senhor Jesus. Falavam mal dele mesmo, falavam de endemoniado, samaritano, comilão e beberrão, impostor, coisa terrível, blasfemador. Sendo ele Deus, poderia destruir todos os seus inimigos na mesma hora. Mas ao invés disso, ele suportou tal contradição dos pecadores. Sendo esse mundo perverso como tem sido, irmãos, é evidente que Cristo e os cristãos serão perseguidos. Cristo e os cristãos. Nós vamos ver nessa noite dois ataques que o Senhor recebe. Um da sua própria família e outro, mais uma vez, os escribas, os mestres da lei daquele tempo. Vamos ver a ofensa de seus familiares. Verso 20. E foram para uma casa e afluiu outra vez a multidão, de maneira que nem sequer podiam comer pão. Não estavam conseguindo se alimentar, tamanho era o trabalho que eles estavam tendo. E quando os seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Irmãos, eles chamaram Jesus de louco. Jesus está louco. Vamos prendê-lo. Levá-lo à força para casa. Retirá-lo do ministério. Impressionante. A mente humana é uma coisa assim, impressionante. O homem está trabalhando com o Senhor zelosamente, fervorosamente, a tal ponto que ele não está realmente conseguindo se alimentar por um tempo, e a família fica sabendo e vamos lá capturar ele. Vamos trazê-lo de volta. Seus irmãos, sua mãe, irmãos, tão venerável e adorada no mundo todo. Vamos levar ele, vamos capturá-lo. Ele está fora de si. Está louco. Não estranha, irmão, a ofensa, às vezes, a perseguição, os ataques que você recebe da sua própria família. O Senhor Jesus disse que os inimigos do servo de Deus seriam os da sua própria casa. E que o pai entregaria filho, irmão entregaria irmão, mulher entregaria marido para as autoridades, para que fossem mortos. Isso aconteceu em cada século da história da igreja e tem acontecido até hoje. Qual foi a resposta do Senhor? Porque ele deu uma resposta. Há um pulo aqui na passagem que a gente vai dar, que ele deu a resposta exata a esse verso 20 e 21. Veja no verso 31. Como o Senhor reage? Qual resposta ele dá a essa atitude da família dele? Vocês se lembram de João 7, que os próprios irmãos dele não criam nele. E falaram uma vez para ele assim: você vai para a festa? Vai lá. Tipo assim, vai lá aparecer toda
prodígios, sinais, milagres, maravilhas, tem que aparecer, vai lá. E João fala, porque nem seus irmãos queriam nele. Seus irmãos não acreditam no seu testemunho? Isso está parecido com Jesus. Os irmãos dele no início não acreditaram. Depois, Judas e Tiago se convertem. Depois que o Senhor ressuscita. Mas não antes. Veja no verso 31, irmãos. Chegaram então seus irmãos e sua mãe. Quer dizer, aqueles que disseram que iam prendê-lo, que ele estava louco, chegaram onde ele estava. Chegaram seus irmãos e sua mãe. Estando de fora, mandaram-no chamar. Mandaram chamar ele. E o objetivo, que o Senhor sabia, claro, porque ele sabe tudo, sabia que o objetivo era prendê-lo, levá-lo eles. Ele era louco. Seres humanos chamando Jesus de louco. A gente vai ver coisa pior. Jesus é louco. O que ele faz? Mandaram chamar ele. Verso 32. A gente vai ver que o Senhor descreve a verdadeira família e põe em segundo plano a família carnal. Família que nós tanto amamos. Devemos amar mesmo. Devemos amar nossos cônjuges, filhos, pais, avós. O cristão, mais do que qualquer um, deve amar seus familiares. Porém, não deve endeusá-los. Não deve viver para eles. O intuito de toda a sua vida ser eles. O Senhor disse que não. Por isso que ele disse, olha, qualquer que amar mais cônjuge, filho, pai, mãe, do que a mim, não é digno de mim. O Senhor sabia que as famílias seriam usadas para tentar, provar e, quem sabe, reprovar e destruir a fé dos cristãos. Porque não tem coisa mais triste do que você ter uma família que te ama e você ama, ninguém ali é cristão, de repente uma pessoa se converte. E aquela pessoa que era tão amada, tão querida, tão bem tratada, agora passa a ser desprezada, rejeitada, maltratada, zombada, ridicularizada por sua fé. Esse é um dos maiores testes que existem, porque mexe com família. E o Senhor diz, olha, não ponha a família em primeiro lugar. Tem gente que fala assim, primeiro lugar a família. Não. Em primeiro lugar, Deus. Deus. Segundo lugar, você pode botar aí a família. Primeiro, Deus. Então veja o que ele vai falar. Verso 32, a multidão estava sentada ao redor dele e disseram-lhe, eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, estão lá fora. Qual é o normal agora? Mande-os chamar. Mande-os entrar agora. Faça-os entrar aqui ao meu lado. Você ouviu essa religião que fala em Sagrada Família? Ouviu falar nisso? José, Maria e Jesus, a Sagrada Família. Onde está isso na Bíblia? Sagrada Família. O santo é o Senhor Jesus. José e Maria eram pecadores que criam em Deus. Eram servos de Deus, mas pecadores. Sagrado ali, Jesus. Então vamos ver o que ele faz. No verso 33, e ele lhes respondeu dizendo, quem é minha mãe? E meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã, e minha irmã. Impressionante. No
capítulo 11 de Lucas, ele diz assim: aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher entre a multidão, presta atenção nessa, quase na mesma época, uma mulher entre a multidão, enquanto ele estava falando, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe os peitos e que mamaste. Quer dizer, bem-aventurado Maria. O ventre que te trouxe os peitos que mamaste, bem-aventurado Maria. O que ele diz? Mas ele disse antes, quer dizer, pelo contrário, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Meus irmãos, o Senhor está ensinando aqui que existe uma família mais importante do que a nossa família terrena. A nossa família terrena, na maior parte dos casos, vai se dividir. Lembra? Um será levado, outro será deixado. Quando Cristo voltar, vai se dividir. Algumas, graças a Deus, estão completas, mas a maior parte não. Então, um vai para o céu, o outro vai para o inferno. Aquela família vai ser dissolvida no inferno. E no céu? Também família não existirá, porque só haverá um parentesco no céu. Qual? Irmão. Não vai ter pai, nem mãe, nem tio, nem avô, nem avó, nem filho, vai ter irmão. E a família será uma só. Na verdade já é, tá? Todos vocês aqui que são cristãos fazem parte de uma família celestial, a família de Deus. E essa família vai completa para a glória. E o Senhor está dizendo aqui, olha, não adianta a gente se basear na família, por exemplo, no esforço que nós temos para sustentar a família, ou para ajudar a família, ou as boas obras com relação à família. Não. Jesus nos diz, nós temos que fazer a vontade dele, nós temos que guardar a palavra dele em primeiro lugar. E embora nós amemos os nossos parentes, familiares, temos que amá-los, mas saibamos que existe uma família inseparável da família de Deus. Existe uma família eterna. Existe uma família em que todos vão ter plena comunhão, diferente da família terrena. Uma família pura que não terá pecado, que não terá mal algum. Uma família onde o amor vai prevalecer com perfeição. Então, irmão, preste atenção nisso. Estavam tentando atrapalhar Jesus. Seus queridos familiares, querendo prendê-lo e acusando de louco. Se algum familiar seu estivesse atrapalhando de entrar no reino de Deus, meu amigo, entra no reino. Não priorize aquela pessoa. Entra no reino. Não estou dizendo que você vai matar ninguém, não é nada disso, mas foque na sua salvação, porque é você e não sua família, é você que vai estar na glória celestial, tendo uma felicidade eterna, ou que vai estar sofrendo eternamente no fogo eterno. Dias como esses, que a gente está vivendo, dá para lembrar um pouquinho do inferno, não? Gente, Deus é tão bom. 40 graus você já está pedindo arrego. Você podia botar mais um pouquinho, 42. Toma 50. Um tempo atrás, 2 anos atrás, deu 50 no Canadá. O pessoal estava morrendo aos montes. 50, vamos lá. Está quase. Bota 60 aí, acabou. Acabou a vida do ano. Mas o Senhor é seguro. É maravilhoso. Então, meus irmãos, não permita, porque eu me lembro de um amigo que eu tinha no trabalho, ele era de uma igreja cristã evangélica, e quando eu o conheci, ele era de uma religião que não tem nada a ver com o cristianismo, uma religião que serve mesmo o inimigo. Eu perguntava: o que aconteceu? Você é evangélico, agora você é. Ele disse: aconteceu? Minha mulher.
Eu era da igreja, olha o casamento com Cristo aí. Eu era da igreja, casei com ela era. E acabou que ela me levou para lá. Uma maravilha, né? Muito bom, né? Não deixa ninguém, nem a pessoa mais amada que você tem, nem a pessoa mais íntima, não deixa ninguém te afastar do Senhor. E esteja preparado, porque Satanás vai usar familiares seus para te desanimar. O Lucas falou de manhã sobre essas pessoas que falam para as outras assim: você está servindo a Deus essa dedicação toda? Deixa de bobagem, para que isso? Coisa horrível, né? E você ouve muito isso dentro de casa. Vai para o culto de novo? Para quê? Por quê? E fanatismo. Fica em casa, vem, vamos assistir. Não sei nem qual é o programa do domingo. Vamos assistir aquele programa na TV. Tem hora, irmão, que tem que renunciar, tem que deixar o parente com um cara de tacho. Eu te amo. Você não quer ir, não? Então, eu te amo, mas o Senhor primeiro. Mas as pessoas, muitas delas, não estão fazendo isso. Eu conheci uma outra pessoa que servia a Deus. Por muitos e muitos anos, serve de Deus, mas tinha um problema. Meu cônjuge não se converte. Ora, pede a Deus, dá testemunho, continua vindo, continua servindo. Passou os anos, teve uma hora que a pessoa não aguentou mais e parou. Desviou e agora está juntinho com o cônjuge vivendo em pecado. Faz isso não. Sua lealdade seja em primeiro lugar ao Senhor. E esteja preparado, porque se eles chamaram Jesus de louco, imagina você e eu. Vamos dizer mesmo, vocês são malucos. Olha, eu não fico chateado se alguém me chamar de doido, não, porque eu já chamei. Antes de eu ser cristão, eu zombei muito, ofendi muito os crentes. Não assim diretamente, mas falando deles pelas costas. E quando os encontrava, zombava. Então é isso aí. A resposta do Senhor é essa: família tem uma maior. Você crê em Jesus? Graças a Deus você pertence a essa família. E o restante da sua família? Eles não querem saber, né? O problema deles também, né? Não, claro que não. Você deve orar por eles, dar testemunho a eles, evangelizar sempre que eles deixarem e mostrar que você crê é verdade. Tenta ganhá-los para o Senhor, mas nunca deixe eles ganharem você para o inimigo. Acusação dos escribas, segundo lugar, é pior ainda a acusação dos escribas. Versículo 22 diz assim: e os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebul, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. Essa aqui foi forte. Beelzebul era o nome que eles davam para o próprio Satanás. Disseram que Jesus tinha Satanás. Isso é, Satanás estava dentro dele. E pelo poder de Satanás é que ele expulsava os demônios de Satanás. Né? A acusação dos espíritos. Deus é irmãos. Veja a resposta, a reação do Senhor vai ter a isso aqui. E preste bastante atenção em como se serve. Primeiro, o Senhor afirmou que a acusação dos escribas era ilógica, porque o diabo não ia querer dividir seu próprio reino. Olha o verso 23. Chamando-os assim, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir.
Se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Antes tem fim. Eu estou dizendo, olha, se o diabo está dentro de mim, expulsando os amigos dele, dos corpos das pessoas, que coerência é essa? Ele está mandando para ele próprio. Ele está dividindo o reino dele, e nenhum reino que é dividido prospera. E aí a gente aprende a lição boa, né, irmãos? Também nenhuma igreja que é dividida consegue ir em frente. Então, que nós possamos sempre orar e lutar pela unidade da igreja. Família dividida também é um desastre. Nação dividida. Nós estamos vivendo um mundo dividido, que chamam de polarizado. Uns são de um lado, outros são de outro, e pronto. Ninguém entra em acordo e nada prospera. E ele está dizendo, olha, é ilógica essa acusação. Satanás estaria fazendo o quê? Expulsando seus próprios demônios, seus próprios secretários de povos que foram invadidos por mando dele e por servos dele. Não faz nenhum sentido. Vocês estão falando é loucura. Mas ele continua. Ele disse que, na verdade, estava dando uma demonstração do seu poder e autoridade. Olha o verso 27. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando em sua casa, se primeiro não amarrar o valente, manietar, se fosse hoje, seria algemar o valente, e então roubará a sua casa. O valente aqui é o diabo. E o Senhor está dizendo que ele está simplesmente invadindo o reino do diabo, e para isso ele amarrou o diabo, isso é, ele neutralizou a ação do diabo. E ele então está sendo mais valente do que o diabo. Então, na verdade, em vez de ele estar expulsando o demônio através do demônio, Satanás, através de Satanás, na verdade, ele está demonstrando seu poder e autoridade. Porque esses demônios são secretários do diabo e ele nos está expulsando. Então, o Senhor está invadindo a casa do valente, que é o reino da morte, está amarrando o valente e vencendo ele. Então, ele está declarando sua autoridade e poder. E, em vez daqueles escribas estarem admirados e felizes, na verdade, eles estavam com inveja, estavam criando subterfúgios que eles já sabiam que não era real, só para poder acusar o Senhor. Agora a situação se agrava nesse momento. O Senhor alerta para o perigo de desprezar e resistir ao Espírito Santo. Olha o verso 28. Na verdade, vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias como que blasfemaram. Em outra passagem até fala as blasfêmias contra o próprio Cristo. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo, porque diziam, tem espírito imundo. Em Mateus 12, 28, explica melhor essa situação do Espírito Santo. O Senhor fala assim, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vocês o reino de Deus. Então Jesus está dizendo que ele expulsava os demônios usando o poder do Espírito Santo. E aí aqueles escribas dizem que o poder, na verdade, era dos espíritos imundos. Então eles estavam chamando o Espírito Santo de espírito imundo, de demônio. E aí o Senhor fala, olha, vocês podem blasfemar o que vocês quiserem contra o Filho do Homem, ele próprio. Vocês podem cometer qualquer tipo de pecado que você possa imaginar. Tudo pode ser perdoado, mas se vocês falarem contra o Espírito Santo, se vocês blasfemarem dele,
não há perdão. Nunca mais. E aí a gente vê uma coisa muito estranha, né? Há os que ainda estão na terra, mas que seus lugares já estão garantidos no inferno. Pessoas que blasfemaram contra o Espírito Santo e estão além do perdão. Isso é uma coisa impressionante, né? Porque o Evangelho promete perdão às pessoas, independente do pecado que cometeram, para voltarem ao Senhor e serem salvos. Mas existe um pecado que não tem perdão. Pode ser que seja aquele pecado que João diz lá no capítulo 5, o pecado que é para a morte. Pode ser o pecado lá de Hebreus 6, que é aquele que você resiste e despreza aquele que você uma vez buscou e você o renega para sempre. O que é essa blasfêmia contra o Espírito Santo? Muitos discutem. E qual seria essa blasfêmia? Seria só falar isso aqui? Seria mais alguma coisa? Nós não sabemos ao certo, mas uma coisa nós sabemos: o Espírito Santo é quem regenera o homem. O Espírito Santo é quem convence o homem. E se uma pessoa resistir ao Espírito Santo, conforme aqueles líderes, lembra do Sinédrio, quando estavam julgando Estevão cheio do Espírito Santo, falando a palavra, chamando eles ao arrependimento, eles botaram as mãos nos ouvidos e começaram a gritar. E pegaram Estevão, levaram lá para fora e apedrejaram ele até a morte, lembra? Isso foi uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Antes que você fique apavorado, ou não sei, se você sente arrependimento quando você peca, se você ainda sente vontade de um dia se pertencer a Cristo, você não blasfemou contra o Espírito Santo. Aquele que blasfemou contra o Espírito Santo, ele zomba, ridiculariza, despreza e não quer saber de nada disso. Não sente arrependimento algum, nenhuma tristeza, nenhuma lágrima. O coração virou pedra e ele foi sentenciado. É o próprio Senhor que diz isso. E é impressionante. Existem pessoas vivendo hoje cujos destinos já estão determinados pelo que fizeram com relação ao Espírito Santo. Por isso a Bíblia fala: não entristeça o Espírito Santo. Não resista ao Espírito Santo. Não apague o Espírito Santo. Não blasfeme. Que coisa, né? Ele expulsa os demônios. Na verdade, o diabo está dentro dele. Ele expulsa os demônios pelo poder do diabo. Aí eles foram sentenciados à condenação eterna. Nós possamos ter bastante cuidado no que fazemos com a nossa vida. Não resistamos ao Espírito Santo. Meus irmãos, vamos pensar um pouco aqui. Se falaram isso de Jesus, uns disseram que ele é louco, outros disseram que ele é um demoniado. O que não vão falar de nós? Hoje nós estamos preocupados com a nossa imagem, né? Somente na mídia social. A gente quer ser aquela pessoa bem vista. A gente quer que todos deem um joinha para a gente, né? Se você quiser viver piamente em Cristo Jesus, padecerá perseguições. Vou falar uma coisa aqui agora, que por causa disso que eu vou falar aqui, essa pessoa foi diante de um juiz e apareceu na mídia, filmagem dela. Ela disse o seguinte, que eu digo para você também: se você estiver vendo mídia social e alguém estiver apoiando pecado, nunca faça isso aqui. Nunca faça isso para pecar. Você não quer condenar ninguém, não quer repreender, fique calado. Mas tem uma pessoa seminua na mídia social, seminua.
E aí você vai lá, linda, como é isso? Aí tem outro falando daquele problema, né? Todo mundo já está careca de saber. E está lá todo mundo dizendo, olha, não, isso é amor, isso é maravilhoso, isso é grande. Se você não quer discutir o assunto, fique calado, mas não faça isso para pecar. Nem que seja o seu maior amigo. Porque é isso que está acabando com esse mundo e com a igreja. O fato da igreja não ser franca, não ser sincera, não reprovar o pecado. Vocês falaram dele, vou falar de nós. Agora, uma coisa linda, toda vez que você vê, desses 3 capítulos, termina hoje, você já viu quantas vezes as passagens falavam de ataques que Jesus sofreu? Toda hora. Mas Jesus, de forma alguma, desistiu. De maneira que ele não desistiu. Da mesma forma, você não pode desistir de jeito nenhum. Está chegando mais um ano. E você deve dizer, eu não vou desistir. Mil cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas você não será atingido. Ainda que todos caiam, você deve ficar de pé. Ah, mas o pessoal agora está fazendo isso, não tem mais nada a ver. Não entre nessa. Vai na Bíblia. Não vai na Bíblia, só vai na Bíblia. Não vai na igreja, vai na Bíblia. Ah, porque agora estão fazendo, agora é normal. Assuma o proposto em cada dificuldade e não desista. Porque aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Então, nesse final de ano, você diga assim: louvado seja Deus, mais um ano que o Senhor me sustentou. Eu estou aqui terminando 2025 e para a glória de Deus eu posso dizer que eu estou na presença do Senhor. Que maravilha! Você possa dizer isso. Você possa louvar a Deus. Mais um ano, muitas lutas, dificuldades terríveis, mas o Senhor me sustentou e eu tenho posto minha fé nele pela graça de Deus. Não desvia não, irmão. Não desvia. Tem tanta gente desviada nesse Brasil. Diz que o mesmo número de membros que tem atualmente na igreja é o mesmo número de pessoas que estão desviadas na rua. Não abandona não desvia não. Salvação é para aqueles que permanecem até o fim, pela graça de Deus. Continua, não desiste. O diabo quer que você desista. Não desista. Se você desistir de Cristo, você está desistindo da sua própria vida, da alegria e do conforto da sua alma. Você está desistindo de tudo. Se você negar a Cristo, abandonar a igreja de Cristo, você está se desviando de tudo. Porque tem essa coisa também, né? Não, eu creio em Jesus, eu só não vou à igreja, né? Porque se você vai à igreja, é muito bobagem, né? Estou falando agora direto isso. Tem no YouTube, eu não assisto agora no YouTube, por que eu vou para a igreja? O negócio de igreja é bobagem, eu estou com Jesus. Tem certeza? Tem certeza? Aquele que está com Jesus quer estar com o povo de Jesus. A sua família. A igreja é a sua família. A igreja é um lugar de poder, de renovação. É um lugar onde Deus fala. Devemos sempre estar buscando a casa do Senhor. Outra coisa interessante, Jesus reagiu, você reparou? Sabe qual foi a única vez que Jesus não reagiu? Quando o prenderam. O prenderam, o acusaram e, como não veio a multa, ele se colocou na mão dos tosqueadores. Foi crucificado, foi torturado, não falou mais nada, foi morto. Por quê? Porque ele queria morrer para a nossa salvação. Agora, durante o seu ministério, ele reagia. Como ele reagiu aqui, reagiu à loucura da família dele, reagiu
a tolice desses líderes religiosos e você vai ver eles sempre reagindo. Então, meu amado, você também precisa reagir. Como? Procurando corrigir os seus próprios erros e os erros do mundo, com mansidão, sem brigar. A Bíblia fala que o servo, o Senhor não convém contender, mas sim sermãos para com todos, apto a ensinar. Então, você vai fazer, você vai reagir com mansidão, sem raiva, sem ira, sem gritaria, mas você vai reagir, você vai mostrar às pessoas que você conhece o reino de Deus. Você vai reagir contra esse mundo pervertido. Você não vai ser conivente, você não vai aceitar, como o mestre não aceitou. Lembra quando Paulo fala em Romanos 12, não vos conformeis a esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não se conforme a esse mundo. Conformar não significa ficar inconformado, significa tomar forma, tomar um molde do mundo. Não pareça com o mundo, não viva com o mundo, não seja atraído pelo mundo, mas reaja ao mundo, jogue o mundo para lá, procure afastar-se do mundo quanto você puder e viver para o Senhor, porque a Bíblia é clara: não ame o mundo, todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O Tiago fala: olha, se você se torna amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Então, reaja, irmão, reaja com mansidão, com tranquilidade, mas não aceite o que o diabo tem proposto para a igreja. Não aceite. Sirva ao Senhor e Ele vai continuar edificando o seu povo. Não aceite, irmão. Não aceite. Está todo mundo aceitando. Todo mundo aceitando. O que era pecado horrível, abominável, hoje é normal. Você vê nos filmes, nas séries, nas novelas, todo tipo de pecado. E o que está acontecendo? O mundo já está normalizando, daqui a pouco a igreja vai normalizar também. Eu digo para vocês, se Deus nos mandar um avivamento, daqui a algumas décadas, ou talvez antes, você vai ver coisas incríveis acontecendo. Talvez, Deus queira que não, até dentro dessa igreja. Dentro de outras igrejas, você vai ver coisas que estão acontecendo na Europa que você não vai acreditar. Eu não quero nem ficar falando aqui com detalhes, porque não quero ficar dando justificação para a gente, nem quero perder tempo com isso. Mas você me entende que é pecado, é pecado. Trate as pessoas bem, não despreze ninguém, não seja agressivo, não fique ofendendo ninguém. Não estamos falando isso. Só estamos falando para dentro de nós não aceitarmos isso como normal. Porque não é. E se você está aqui, não é nem cristão, ou não sei qual é a tua situação, meu amado, entregue-se à influência do Espírito Santo. Deixe Ele falar com você. Se você hoje ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o coração, como diz em Hebreus. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você não é salvo ainda, põe a sua confiança em Cristo. Creia nele, e Ele perdoará os seus pecados. Eu creio que o número de pessoas assim que nós pegamos com o Espírito Santo não deve ser tão grande assim, não. Acho que o maior número mesmo são as pessoas que estão em pecado, mas que ainda podem ter uma chance se voltarem para Cristo. Venha para Jesus hoje, não perca mais tempo, ouça o Espírito, não resista, porque se a tua vida acabar hoje, ou essa semana, ou ano que vem, no estado que você está sem ser cristão, você vai ser condenado eternamente. Vai viver em miséria e infelicidade para sempre. Não permita isso. Está nas tuas mãos. Creia, porque o Senhor está te chamando agora. Creia e seja salvo.
nosso Deus, nosso Pai, és todo-poderoso. Invocamos o poder do Teu Espírito nessa noite, para que vidas sejam salvas, para que cristãos sejam restaurados, fortalecidos. Ó Senhor, eu te peço que nenhum de nós caia e se afaste e se desvie da graça de Deus. Ah, Senhor, sustenta-nos, protege-nos, alimenta-nos para a glória e honra do seu próprio nome. Obrigado, Senhor, por esse ano que está passando. Obrigado pelo Senhor ter nos guardado, nos livrado, nos sustentado. Obrigado, Senhor. Até aqui nos ajudou, Senhor. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Louvado seja o teu nome santo, Senhor. Que possamos estar aqui dia 31 para exaltar o teu nome mais uma vez e ouvir a sua palavra. Para a glória do teu nome, Senhor. Amém.